Olá, eu sou o professor Jairo Postal e hoje nós vamos estudar o chamado período histórico da língua portuguesa, que se inicia no século XIII e vai até os dias de hoje. Nós já estudamos em 2 vídeos anteriores o chamado período pré-histórico da língua portuguesa e o período proto-histórico da língua. O período histórico ele tem início em 1214 com o testamento de um rei de Portugal chamado Dom Afonso II. É o documento mais antigo escrito em língua portuguesa. É óbvio, pode ter havido outros documentos anteriores a esse, mas foi esse que chegou até nós. Ele é datado de 27 de junho de 1214. Vamos ver um trecho, um excerto, para termos ideia de como era essa língua portuguesa arcaica. Em o nome de Deus, eu, rei Dom Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal, sendo sano e salvo, temente o dia de minha morte, a saúde de minha alma e a proia de minha mulher, Rainha Dona Urraca, e de meus filhos, e de meus vassalos, e de todo o meu reino, fiz minha manda, porque, depois minha morte, minha mulher, e meus filhos, e meu reino, e meus vassalos, e todas aquelas coisas que Deus me deu em poder, estén em paz e em folgância. Vejam que curioso, nós já temos aqui a chamada língua portuguesa constituída. É, obviamente, um português bem diferente do de hoje, mas conseguimos entender boa parte da mensagem. Num português atual, seria mais ou menos isso. Em nome de Deus, eu, rei Dom Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal, estando são e salvo, temendo o dia da minha morte, para a salvação da minha alma e para proveito de minha mulher, Rainha Dona Urraca, e de meus filhos e de meus vassalos e de todo o meu reino, fiz meu testamento para que depois de minha morte, minha mulher e meus filhos e meu reino e meus vassalos e todas aquelas coisas que Deus me deu em poder estejam em paz e em tranquilidade. Pronto. Já temos aí agora uma língua portuguesa em sua modalidade escrita, porque até então os documentos oficiais eram redigidos em latim, e nós vimos que no período proto-histórico era um latim bárbaro, era um latim misturado com galego. Agora, o que acontece com o latim? O latim ele vai ficar limitado a tratados de filosofia, de teologia e de ciência. Os documentos passam a ser redigidos em língua portuguesa, como acabamos de ver esse testamento do rei Dom Afonso. Portugal, nos séculos XIV e XVI, nesses próximos 200 anos, ele vai se expandir, ele vai se aventurar por mares nunca dantes navegados. Então, no século XIV, os portugueses descobrem os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Em 1415, eles tomam a cidade de Ceuta, uma cidade islâmica ao norte da África. Eles estão se expandindo maritimamente. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, o sul da África, aquilo que é chamado metaforicamente a esquina do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Em 1498, Vasco da Gama chega às Índias, viagem inclusive narrada por Luís Vaz de Camões em Os Lusíadas. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. E a língua portuguesa vai ser trazida à terra brasileira. Para que nós tenhamos uma noção histórico-geográfica, a população indígena aqui no Brasil em 1500 era aproximadamente de 3 milhões de pessoas. Hoje,
nós temos aproximadamente 900 mil índios. Na época do descobrimento, eram faladas aqui 1000 línguas indígenas. Hoje, só 274 dessas 1000. É bem curioso isso, porque nós temos uma ideia ingênua de que quando os portugueses chegaram aqui, falava-se uma única língua. Isso não é verdade. Havia várias tribos, cada tribo tinha a sua língua, como hoje acontece. E é óbvio, esses índios pertenciam a tribos diferentes, mas eles usavam uma língua chamada língua geral ou língua franca para que eles pudessem se comunicar. Então, o tupi era a principal língua indígena do litoral, das regiões costeiras. Era um tupi simplificado, para que pudesse haver comunicação entre as mais variadas tribos indígenas. Do ponto de vista linguístico, o que vem a ser uma língua franca? A língua franca nada mais é do que aquela língua de contato. É aquela língua que um grupo multilingüe intencionalmente adota para que todos se comuniquem. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que em uma excursão pela Itália haja lá turistas brasileiros falando português, americanos falando inglês, argentinos falando o espanhol, franceses falando francês. Então, a verdadeira Babel, cada um fala uma língua. O que o guia faz? Ele vai usar uma língua que todos entendam. Suponhamos que ele use o inglês. O inglês está servindo de língua franca. Temos um grupo multilingüe, cada um fala a sua própria língua, mas ele usa o inglês, que não é a língua materna de nenhum desses elementos do grupo, para que todos possam se comunicar. Na época, a mesma coisa. Então, quando os portugueses chegaram aqui, é óbvio, eles tiveram que aprender o tupi para que eles pudessem se comunicar com os índios. Seria mais razoável eles aprenderem o tupi do que fazerem esses índios aprenderem o português. Isso foi acontecendo paulatinamente. E o padre Vieira, ele escreveu em uma de suas cartas: as famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as outras que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala é a dos índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à escola. O padre Vieira já registrou isso na época em que ele esteve aqui no Brasil. Vejam que curioso, uma outra ideia ingênua que nós temos. Muitos acreditam, né, que os portugueses chegaram aqui, impuseram sua língua e os índios se submeteram a ela. Não, pelo contrário. Até o século XVIII, e para datar bem especificamente, até 1759, o tupi prevaleceu no Brasil. Os portugueses usavam o tupi para se comunicarem com os índios, os bandeirantes que vieram para cá também usavam o tupi, tá? E aí vem a pergunta: por que a língua portuguesa não conseguiu essa pronta vantagem? Por que o português não foi imposto e o tupi paulatinamente foi sendo sufocado? Por que o tupi vigorou ainda durante praticamente 2 séculos e meio? Nós temos alguns motivos para isso. O primeiro deles, os cruzamentos étnicos. Os homens do reino, os portugueses que para cá vinham, acabavam se casando com índias, mulheres indígenas. Ora, esses homens portugueses estavam ocupados com serviços agrícolas ou comerciais. Eles não tinham tempo
para ensinar aos filhos, aos descendentes, o idioma português. A quem cabia essa tarefa? Essa tarefa cabia às mulheres, que ensinavam às crianças o tupi. Segundo, catequese. Vieram para cá grupos de jesuítas com o objetivo de catequizar os índios, ensinar a eles a doutrina cristã, dentre eles o padre Manuel da Nóbrega, o padre José de Anchieta, né, que vai fundar a cidade de São Paulo. Agora é óbvio, os jesuítas, para poderem catequizar, para poderem transmitir a fé cristã aos índios, eles aprendiam primeiramente o tupi, né, para que esse ensino religioso se tornasse mais eficiente. Então eles aprendiam o tupi, eles catequizavam em tupi, criavam colégios, tá? E nesses colégios o ensino era ministrado na língua tupi. Estudavam lá índios, estudavam lá os descendentes dos portugueses que vieram para cá, eles aprendiam em tupi. Temos ainda mais um terceiro motivo, as bandeiras. O que eram as bandeiras? Há uma diferença entre entradas e bandeiras, uma diferença histórica, não é? Eram excursões para explorar o sertão brasileiro, porque até então os portugueses conheciam o litoral, mas o território tinha que ser explorado, ampliado. Então as entradas eram aquelas incursões patrocinadas pela coroa portuguesa. Já as bandeiras não. As bandeiras eram incursões mantidas por particulares. O objetivo qual era? O primeiro deles, explorar riquezas, pedras preciosas, ouro, esmeralda. Então, eles adentravam o interior do Brasil e iam ampliando o território. Aliás, os bandeirantes tiveram um papel muito forte na atual configuração do Brasil, porque eles ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas, eles acabavam entrando em terras que até então eram de domínio espanhol. Agora, esses bandeirantes, para entrarem pelo sertão brasileiro, eles tinham como condutores os índios, eles não conheciam a geografia brasileira. E eles tinham que aprender o tupi para poderem se comunicar com esses índios, que muitas vezes faziam esse tipo de trabalho escravo. Então, por esses três motivos, o tupi foi se mantendo aqui no Brasil e ele não foi até então, né, sufocado pela língua portuguesa. Há uma estimativa que até o século XVIII, de 4 pessoas, 3 exprimiam-se em tupi. Agora, quando começa a mudar esse cenário? O Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei Dom José I, decretou a expulsão dos jesuítas do Brasil e tornou obrigatório o uso da língua portuguesa no território brasileiro. Esses jesuítas, por manterem o tupi como língua nas escolas, eles eram responsáveis pela manutenção da língua indígena, em detrimento da língua portuguesa. Quando os jesuítas são expulsos, o tupi é, de certa forma, sufocado. E é óbvio, o Marquês de Pombal tinha um plano mais audacioso. Ele incentiva que famílias portuguesas venham ao Brasil para que essa língua portuguesa ela tenha prevalência, predomínio sobre a língua tupi. Tá? Então, essa medida ela só se consolidou com as sucessivas imigrações de famílias portuguesas para a colônia. Bom, após longo convívio com o idioma português, é óbvio, vários termos indígenas foram incorporados ao vocabulário brasileiro. Tá? Ou seja, o tupi acabou sendo uma língua de substrato. Já vimos isso em vídeos anteriores.
O povo dominado influencia linguisticamente o povo dominador. Tanto é... Agora, por que que isso acontece? É lógico, aqui no Brasil havia uma flora, uma fauna típicas, havia muitos animais, vegetação, desconhecidos pelo português. Então, o que ele faz? Ele acaba adotando aquele nome que os índios atribuíam a esses elementos e eles são incorporados na língua portuguesa. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Pero de Magalhães Gândavo, eu deixei aqui propositalmente uma palavra oculta. Ele se impressiona com um animal que ele nunca tinha visto em Portugal. Então ele diz, aí está no português arcaico, chamam-lhes, vamos ver que animal é esse? Eles são tamanhos, quer dizer, tem o tamanho, são tamanhos como coelhos e tem um casco à maneira de lagosta como de cágado. Ele está dizendo que o animal que tem o tamanho de um coelho tem um casco como de lagosta e como de cágado, mas é repartido em muitas juntas como lâminas. Eles têm no casco lâminas, parecem totalmente um cavalo armado, tem um rabo que sai do mesmo casco, um rabo comprido. O focinho deles é como de leitão e não botam mais fora do casco que a cabeça. Então, esse animal a que ele se refere, ele só coloca para fora do casco a cabeça. Tem as pernas baixas e criam-se em covas, em buracos. A carne deles tem o sabor quase como de galinha. Está aqui. Né? Isso aqui é a descrição de um animal que causou espanto. Eles não sabiam que animal era esse, nunca tinham visto. E eles acabaram pegando o nome que os índios davam. Que animal que é esse? Que animal que é esse que é do tamanho de um coelho, tem um casco parecido com de lagosta e de cágado, tem as juntas repartidas como lâminas, tem um rabo do qual, um rabo comprido que sai do casco, tem um focinho de leitão. Esse animal é o tatu. Né? Então a palavra tatu é uma palavra indígena. Eles acabaram pegando essa palavra, o empréstimo do tupi para a língua portuguesa. O tatu está aqui. Então, quando viram pela primeira vez esse animal, não sabiam o nome. Olha lá, tem um focinho parecido com de porco, tem um casco parecido com de um cágado ou lagosta, né, do tamanho de um coelho, rabo comprido, tá aí. Então, é assim. Acabaram pegando a palavra tatu emprestada do tupi. Então vamos ver aqui algumas influências linguísticas do tupi. Isso aqui é apenas um resumo, só para que nós tenhamos uma noção das palavras que acabaram sendo incorporadas na língua portuguesa. Então nós temos aqui nomes próprios de pessoas, tá? Araci, Guaraciaba, Iracema, Jaci, Juraci, Jurema, Jupira, Moema, Paranaguá, Ubirajara, são palavras, nomes próprios que vêm do tupi, tá? Nomes próprios geográficos ou topônimos. Então, nome próprio de lugar é topônimo. Nome próprio de pessoa é antropônimo. Então nós temos aí alguns, né? Guanabara, a palavra Guanabara vem do tupi, quer dizer seio mar. Guaratinguetá, Iguaçu, Iguaçu quer dizer água grande, e aí vai. Itatiaia, pedra úmida. Itu, que quer dizer queda d'água. Niterói, água escondida, Paraíba, rio ruim, e aí vai, né? Paquetá, que quer dizer muitas pacas, Tietê, água verdadeira, Ubatuba, lugar das canoas, nomes que os portugueses acabaram pegando do tupi para nomear lugares, né? Nomes próprios geográficos.
Nomes de animais, tá aí, arara, capivara, né? Capiuara, quer dizer comedor de capim, curió, gambá, jiboia, jacaré, jacu, jararaca, e aí vai. Lambari, piranha, coati, essa toda era a fauna desconhecida dos portugueses. Sabiá, saúva, seriema, sucuri, tamanduá, tanajura, tatu, urubu, né? Nomes de seres do reino vegetal, da flora, abacaxi, tá aí. Capim, os portugueses desconheciam essas palavras. Carnaúba, cipó, ipê, jabuticaba, jacarandá, mandioca, peroba, pitanga, né? Taquara. Nomes de fenômenos naturais, então piracema, a pororoca, não é? A pororoca quer dizer estrondo, quando a água do rio se encontra com a água do mar e faz aquele barulho, uma pororoca, né? A piracema, aquele fenômeno, o fenômeno dos peixes virem, né? A margem para a desova, e doenças, catapora, vem do tupi, moquecas e crendices, folclore, saci, caipora, curupira. Agora, é óbvio, não é? A história externa, já vimos isso em vídeos anteriores, influencia a história da língua. O que aconteceu? Os portugueses acabaram trazendo os africanos para trabalharem aqui na lavoura como escravos, tá? E dois grupos vieram para cá, o guineano sudanês e o grupo banto, tá? Os vocábulos de procedência africana que passaram para o léxico português, quais são? É óbvio, tivemos influências dos africanos. Os escravos aqui no Brasil, a vinda dos africanos para o Brasil vai influenciar o léxico da língua portuguesa. Então, por exemplo, algumas divindades, não é? Práticas rituais, crendices, são palavras que entraram para o português. Exu, Iemanjá, Ogum, Oxum, Orixá, Xangô, Babalorixá, Candomblé, Macumba, Mandinga, Zumbi, Muamba, são palavras que vêm do africano, tá? Algumas danças ou instrumentos musicais, samba, maracatu, batuque, berimbau, tá? Alimentos e bebidas, acarajé, o famoso acarajé da Bahia, trazido pelos escravos, angu, fubá, mugunzá, quitute, vatapá, cachaça, a palavra cachaça vem do africano. Nomes de alguns animais, camundongo, marimbondo, caxinguelê, palavras herdadas do africano, né? Árvores, a flora, plantas, legumes e frutas, dendê, é só pensar no óleo de dendê, que é típico da Bahia, inhame, chuchu, a palavra chuchu vem do africano, giló, quiabo, machixe, né? Algumas doenças ou doenças de estado de alma, né? Então um calombo, um caroço, um calombo, a palavra cachumba, olha que interessante. Cachumba vem do africano, catapora vem do indígena. Calandu, calandu é quando a pessoa está irritadiça, macambúzio, triste. Alguns objetos de uso, não é? Cachimbo, miçanga, a própria palavra tanga, que engraçado, vem do africano, eles usavam tangas, não é? A habitação ou prisão ou local de reunião, quilombo, senzala, são palavras herdadas do africano, né? Banguê, o banguê é uma espécie de padiola, ou seja, uma espécie de uma maca, uma esteira que transportava pessoas. Cafu, a caverna. E depois, o que acontece com a história do Brasil, né? Vem para cá também correntes migratórias, tanto no primeiro reinado, né, entre 1822 a 1831, o imperador do Brasil era Dom Pedro I, já vieram para cá alguns imigrantes. No segundo reinado, quando nós vamos ter aí Dom Pedro II, já com uma boa, fluentemente, já veio para cá uma boa leva de imigrantes. E com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, aí
a imigração foi efetiva, tá? Os primeiros imigrantes que vieram aqui para o Brasil foram os alemães, e eles acabaram se alojando em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1880, os italianos eles vêm para São Paulo e Serra Gaúcha. Em 1908, os japoneses vêm para São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Pará, Amazonas, e é óbvio, esses grupos de imigrantes que para cá vêm, eles vão influenciar o léxico português, tá? Por exemplo, influências linguísticas alemãs, tá? Muitas palavras voltadas à área da química, né? Cobalto, feldspato, gás, níquel, manganês, bismuto, talco, quartzo, né? Valsa, dança, vermute, bebida, né? Influência italiana. Eles trouxeram muitas palavras voltadas às artes, seja teatral, musical ou pictórica, né? Icônica. Então, aquarela, área, bandolim, camarim, cantata, caricatura, cenário, concerto, dueto, maestro, ópera, piano, quinteto, serenata, soneto, soprano, tenor, trombone, violino, violoncelo, de influência italiana, tá? Ainda do italiano nós temos a palavra alarme, alerta, né? A palavra alerta em italiano quer dizer sobre um lugar elevado. Arlequim, artesão, tá? Bagatela, balcão, bancarrota, banquete, boletim, cantina, capricho, carnaval, cascata, confete, esquadrão, e aí vai. Espadachim, favorito, fiasco, gazeta, grotesco, macarrão, vem do italiano, mezanino, mortadela, palhaço, pastel, pedestal, piloto, polenta, poltrona, porcelana, risoto, salame, salsicha, sentinela, talharim, trampolim, certo? Tivemos influência dos gregos, tá? Com o advento do cristianismo, inúmeras palavras gregas penetraram no latim e depois vêm para o português. Anjo, apóstolo, bispo, bíblia, cônego, clérigo, crisma, diabo, diocese, eucaristia, evangelho, esmola, idolatria, igreja, mosteiro, parábola, paróquia. Vejam, são palavras que têm um campo semântico religioso, tá? Vem do grego. E inclusive alguns elementos, né, ou radicais, ou prefixos, fonógrafo, homeopatia, fonema, macrocéfalo, microscópio, megalomania, protozoário, telepatia, telegrafia, e aí vai. Xenofobia vem do grego, tá? Influência hebraica, é óbvio, por meio das sagradas escrituras da Bíblia, muitas palavras do hebraico vieram para o português. Aleluia, louvem a Yahvé, louvem a Jeová, louvem a Deus. Amém, assim seja. Bálsamo, Beuzebu, maioral dos demônios. Ébano, Éden, fariseu, quer dizer separado. Geena, Hosana, Hosana nas alturas, salva-nos. Maná, Páscoa, Pessache, né? Que quer dizer passagem. Querubim, Rabi, Rabino, sábado, dia de descanso. Serafim. Tivemos influência francesa, tá? Então muitas palavras vieram entraram lá na época do trovadorismo, algumas palavras, não é? Lá do sul da França, pelo Provençal. Então algumas palavras que hoje usamos provenientes do francês. Garçom, manjar, chapéu, né? Em francês, chapeau. Maré, assembleia, bilhete, chefe, chance, né? Em francês, chance, em português, oportunidade, mas chance entrou. Jaula, dama, joia, loja, chaminé, tricô, bizarro, né? E aí vai. Abajur, ancestral, apartamento, assassinato, ateliê, bicicleta, bijuteria, são várias, certo? Influência inglesa, tá? Muitas palavras voltadas à indústria, aviação, náutica, né? Bar, basquetebol, bife, clube, né? Em francês, club, acabou virando clube, dólar, escoteiro, esporte, futebol, hambúrguer, iate, jockey, júri, lanche, lorde, panfleto, piquenique, pudim, repórter, revólver, rosbife, rum, sanduíche, teste, túnel, whisky, panqueca, né? Que vem do inglês, né? Pancake, quer dizer bolo de frigideira. Pouca gente sabe que panqueca vem do inglês, que é bolo de frigideira ao pé da letra.
russa, a influência russa é pequena. Então nós temos vodka, não é? Bolchevique, cossaco, steppe, tá? Rublo. Turca, também poucas palavras, mas temos. Algoz, bergamota, que é muito usado no sul, né? Que quer dizer mexerica. Casaca, caviar, horda, jaleco, odalisca, sandália, lacaio, tá? É isso, tá? Então, na Idade Média, a língua portuguesa tinha apenas 15 mil palavras. Hoje são mais de 400 mil, né? Muitas delas importadas, como acabamos de ver, algumas, né? Muitas importadas através dos séculos das mais variadas línguas, tá? E a língua portuguesa, é óbvio, não para, a língua é viva, é um organismo vivo. Ela continuará dessa maneira evoluindo, não para mais. E quem sabe, não é? Daqui a alguns séculos, ela não vai se transformar em outra língua, assim como um dia o latim se transformou em português. Não é isso? Então, até a próxima.